Olá, criativa! Tudo bem? Nessa aula eu vou apresentar para você a Silhouette Portrait e também a Silhouette Camel. Essa é a Portrait 4 e essa é a Camel 5. Gente, fiquei ruiva, errei na cor do meu cabelo. Veja bem. Espero que você tenha chegado nessa aula com a consciência de que o corte perfeito, ele é a construção de muitos fatores, como a escolha correta do programa, como a forma da personalização, a forma das configurações de corte, a forma das configurações de página, o tipo de projeto, tudo corrobora para que para que a tua papelaria ela funcione e a sua máquina corte direito. Então, você tem uma construção até aqui, nessa aula aqui, o curso ele é sequencial, você passou por todas as etapas e agora, de fato, você vai ligar a sua máquina. Antes de chegar nessa aula, você não está preparada. Por quê? Porque você não aprende, você vai ligar a máquina, enviar para o corte sem entender absolutamente nada. É muito comum mesmo, as pessoas comprarem o meu curso e me mandar uma mensagem desesperadora dizendo que tem uma entrega para o dia seguinte, para a semana seguinte, que não consegue efetuar o corte com a máquina, a pessoa vendeu e não sabe fazer. Essas pessoas eu admiro demais a capacidade de venda. Veja bem, a pessoa consegue vender antes mesmo de produzir, né? E isso não é legal, porque dá o desespero. E se você tem essa capacidade de venda, então com toda certeza, a hora que você conseguir produzir de fato, você vai arrebentar de vender. Então, nunca faça isso, porque você viu aqui durante o curso que você tem essa construção, que você tem esse período de amadurecimento junto às suas máquinas de corte, junto ao programa do Estúdio Silhouette. Então, você precisa desse período de estudo. Não adianta, a máquina realmente ela não vai cortar se você fizer dessa forma. Se você vender o peixe hoje para entregar amanhã, sendo que o peixe nem foi pescado, tá bom? Então, espero que você chegue nessa aula e tenha essa consciência de que você precisa passar pelas etapas de construção, pelas etapas de aprendizado. Agora, eu vou mostrar para você a Silhouette Portrait e a Silhouette Camel. A gente falou sobre as diferenças delas, mas eu não mostrei para você o que de fato vem em cada uma delas. Eu preciso pausar o vídeo para poder pegar a base de corte. E nós vamos ver então o que vem. O que vem na Silhouette é basicamente o cabo, este cabo aqui. Esse cabo tem essa entrada e aqui é o que vai na tomada. Essa entrada aqui, ó, ele vem assim, separado, e você vai por aqui, certo? Que é uma extensão para que o cabo ele fique maior, para você conseguir ligar a sua máquina. Esse vai na máquina e esse daqui na tomada. E aí você tem a base de corte e as lâminas, né? A lâmina que vem em cada uma delas, que é exatamente a mesma. Ó, vou abrir aqui a minha cama. Aqui. Então, é esta lâmina aqui, certo? As entradas, tanto da Silhouette Portrait quanto da Silhouette Camel, elas são iguais. Ok, eu adoro fechar minha Silhouette Camel 5, ó. Que são, nós vamos ter então, deixa eu pegar ela aqui. Esses três botões, essas duas entradas e o botão de ligar e desligar. Essa é a Camel 5. Maravilhosa, né? Certo? Aqui
Este daqui é onde vai o cabo de alimentação de energia. Aqui. Oh, é só colocar. Gente, aqui é difícil. Aqui, ó. Pronto. Foi. Cabo de alimentação. Esse daqui é a entrada do mesmo cabo de uma impressora. Ele tem essa entrada quadradinha e a outra parte no USB. E ele não vem mais desde a Camel 4. Lembra que lá nas primeiras aulas eu falei que a Silhouette, tanto a Camel 5 aqui, quanto a Portrait 4, elas precisam, né, de um Windows 10 ou superior, e aí eu mostrei para você ali quais são os pré-requisitos para que você consiga trabalhar com a sua Silhouette. Então, a Silhouette, ela parte do princípio de que você tem aqui a Camel 5 ou a Portrait 4 e você vai ter um computador que suporte essas máquinas. Então, se você tem um computador que ele suporta essas máquinas, então você não vai precisar do cabo. Porém, se der algum problema de conexão, faz o teste com o cabo, tá? Pega o cabo da tua impressora, conecta nesse do meio aqui e qualquer saída USB do seu computador e lembra de não apertar o botão do Bluetooth. Ela não vai acender o visor porque não tá ligada na força, mas assim que a gente for trabalhar a parte de corte, eu vou mostrar para você tudo sobre o visor aqui da Camel e da Portrait, certo? Então aqui nós temos a Camel, muito parecida com a Portrait, aqui. Porém, a Camel, ela tem estes dois carrinhos, certo? Então, tem o carrinho 1 e o carrinho 2. O carrinho 2, que é esse daqui, que tem aqui esses dentinhos, ele vai usar outras ferramentas que não a lâmina tradicional. Por enquanto, eu acho que aqui tá os adaptadores de caneta e também a Hat Pen, que faz o foil sem a impressora laser. Este primeiro carrinho aqui, ele não movimenta. Muita gente já quebrou ele por tentar movimentar esse carrinho aqui. Ele não movimenta, o que movimenta são esses dois aqui, que isso daqui, ele vai servir para quê? Para você, quando você tem um tamanho de papel, ele vai segurar o papel, vai ajudar na segurança aí da base de corte, do papel com a base de corte. E esse daqui, ele é só você levantar aqui e puxar, que ele também movimenta. E ele também serve para auxiliar o apoio da base de corte. Bom, esse é do papel e esse é da base de corte. A base de corte, você sempre vai precisar colocar o carrinho onde não tem cola, tá? Então, ela tem ali a lateral e você vai passar, nós vamos ver a base de corte assim que a gente for efetuar o corte. Aqui é a apresentação da máquina. E para você colocar a sua lâmina, é só você puxar. Onde eu coloquei ela? Aqui. E você vai encaixar a sua lâmina assim. Vai até o finalzinho. Peraí, deixa eu pôr ela aqui. Ó, aqui. Prontinho. Você coloca ela até o final e aperta. Esse daqui. Ó, ele vai fazer um clique. Pronto. Fechou? Aqui está montada a sua Camel. A mesma coisa eu vou mostrar agora com a Portrait. Deixa eu pôr aqui a minha Camel, fechar ela e mostrar para você a Portrait 4, que é exata. Ah, outra coisa que eu quero mostrar para você aqui da Camel, que é igualzinho da Portrait, que é a marcação aqui. Aqui a máquina vai ter uma setinha, tá vendo? Bem discreta aqui. Essa marcação, ela é a mesma desde a Camel 1 e da Portrait 1. Então,
é quando você faz o posicionamento da base, é ali, naquela setinha, que você vai seguir o direcionamento dela, né? Tanto para o corte, mas principalmente para o print cut. Então, vou pôr a minha camel aqui. Deixa eu pôr aqui. E vamos pegar a nossa pequenininha. Aqui. Exatamente o mesmo tamanho e exatamente as mesmas saídas da Camel, tá vendo? Cabo de alimentação de energia, cabo USB e botão de liga. Lembrando que as máquinas, tanto a Portrait 4 quanto a Camel 5, você precisa ligar e segurar um pouquinho para que ela ligue, né? Se você só apertar, ela não vai ligar. E aqui, exatamente a mesma coisa que a nossa Camel. Só que aqui tem só um carrinho, movimento aqui. O visor aqui da Portrait não é iluminado. Então, aqui nós temos o botão de Bluetooth e de repetir o trabalho. Aqui é a parte do posicionamento manual e carregar e descarregar, certo? A gente clica para carregar quando a gente vai efetuar o corte e descarregar, mas isso a gente vai fazer na aula de posicionamento, eu vou mostrar tudo para você. E aqui, a mesma coisa. Este primeiro carrinho aqui, ele não movimenta. O que movimenta é o segundo carrinho. E aí, você levanta com cuidado aqui e puxa. Certo? Então, e aqui é a mesma lâmina da Camel 4. Esse daqui, ele tem esses dentinhos, porque como só tem um carrinho, então aqui você tem o protetor e você vai efetuar o corte para depois colocar a hat pen, que aqui por enquanto, é somente a hat pen, eu tenho ela aqui, ó. É essa lâmina aqui, que faz foil, ela vem dois, uma ponteira mais grossa, uma ponteira mais fina, pra gente dar o efeito foil, né, na máquina. Então, é a mesma coisa, você vai colocar aqui no carrinho 1 e na Camel no carrinho 2. Na aula de hat pen, eu vou ensinar como você usa essa ferramenta, tá bom? E aí, então, é só quando você for utilizar essa ferramenta que você vai vai retirar aqui essa proteção e pronto, certo? A colocação da lâmina é a mesma coisa. Puxei, coloquei a lâmina, fechei. Deixa eu pegar aqui a lâmina. É exatamente a mesma coisa. Lâmina. Coloco aqui. Foi. E... Oh, caiu aqui. Gente, não, cuidado com essas coisas, hein? Pronto. Aqui. E apertou. Prontinho, ela já está colocada, tá bom? Então, essas máquinas, elas são... Ah, e aqui a setinha. Deixa eu ver aqui. Grudou a ferramentinha aqui da hat pen. Peraí. A setinha de marcação tá aqui. Esse espaço entre a máquina e a setinha, esse espaço aqui, ele é exatamente o mesmo na Camel, exatamente o mesmo na Portrait. Esse espaço aqui, não o design, né? Então, a gente tem aqui o design da Portrait 4, que ele foi se modificando ao longo dos anos, né? Tanto da Portrait quanto aqui, da Camel 5. Então, eles foram se modificando ao longo dos anos, mas este espaço aqui entre a Camel, a Portrait, o posicionamento, a setinha são exatamente igual. Outra coisa, o meu já tá sem aqui embaixo da Camel 5, mas tem uma proteção
aqui, que é onde a gente coloca a base eletrostática. Eu tô usando bastante, então eu nem coloquei a proteção. Deixa eu ver se a proteção... Ó, a proteção, ela tá aqui na Portrait. Tá vendo? Exatamente, só vai mudar o quê? Que o tamanho da Portrait é menor, então você trabalha com tamanho A4 e com a Camel 5, tamanho 30,5 por 30,5. A capacidade das duas é exatamente o mesmo. E aí, aqui, nesse protetor, então a gente vai puxar, ó, e tirar. Então, ele tem esses dois dentinhos aqui. Então, coloquei. Ó. Puxei, certo? E prontinho. Coloquei aqui de novo. Aqui embaixo da máquina, ela tem aqui, ó, um cadeadinho aberto e fechado, tá bom? Então, você vai abrir quando você for colocar aqui a sua base eletrostática, e eu já deixo aberta já de uma vez, porque eu uso bastante a minha base eletrostática. Tá vendo? Já mostrei a base eletrostática pra você. E aí, a base eletrostática, deixa eu tirar aqui, tem que ser sempre com as duas mãos, tá? Ó, sai bonitinho. Ela vai encaixar. Ela tem o dentinho, olha lá, oh, dá pra ver, né? Tem esse dentinho dourado e tem aqui, ó, esses dois, essas duas entradinhas aqui. Na hora que a gente for fazer o corte, eu vou encaixar certinho pra você dar uma olhada. E aí, você vai encaixar certinho. A mesma coisa com a Camel 5, porém, em proporção maior. A mesma coisa, o dentinho tá ali e as entradas estão ali, certo? Porém, em proporção maior, a Camel é 30,5 por 30,5 e a Portrait tamanho A4. Essa apresentação que eu queria fazer para você das máquinas, mostrar que essas máquinas, elas são muito parecidas, toda a parte da personalização, toda a parte aqui de onde a gente vai colocar as bases são muito parecidas. O que difere realmente é o tamanho, mas a capacidade, a potência, as entradas, a marcação são exatamente iguais. O que muda da primeira geração para a quarta e quinta geração é a potência, a capacidade de corte. Que mais? O design, a mecânica, isso muda, mas a marcação na máquina, o programa são exatamente os mesmos, tá? Então, você vai usar o programa, você vai usar as máquinas, igualzinho a Portrait e a Camel 5, a Portrait 4 e a Camel 5. Então, era isso que eu queria passar nessa aula. Você agora conheceu aqui as máquinas, como colocar a lâmina e quais são, como remover aqui, né, a partezinha para colocar a base de corte. E agora a gente vai voltar a aula lá no Estúdio Silhouette para que a gente efetue o corte, então, ali daquela caixinha que a gente personalizou. Tudo o que foi passado até aqui, você consegue fazer tranquilamente e você vai usar exatamente as mesmas técnicas, tá? Eu vou cortar primeiro com a Camel 5 e depois com a Portrait 4. Só para mostrar para vocês as máquinas cortando, porque a capacidade de corte é a mesma, o posicionamento é o mesmo, a lâmina é a mesma, então você é exatamente igual, só que muda o quê? O tamanho e o design, certo? Mas o posicionamento na máquina, as marcas de registro, tudo é exatamente a mesma coisa. Então, a gente vai fazer a caixinha na Camel 5 e um topo de bolo aqui na Portrait 4. E eu vou conectar as bases eletrostáticas e mostrar para vocês a diferença
e as marcações da base comum. A diferença entre as bases eu falei lá, né? A base eletrostática, ela foi feita exatamente para materiais mais finos, né? Porque a base, ela cola muito, né? A base com cola, ela cola demais. E aí, papel seda, papel de 70, 120 gramas, a máquina não cortava, não que ela não cortasse, ela corta, mas para você retirar da base, tem muita cola e aí você perdia o projeto. Então, foi por isso que a base eletrostática ela foi feita para materiais mais finos, mas para papelaria e papéis até 180 gramas, a base segura legal, tá bom? Então, vamos para a próxima aula, configurar o corte e levar para a Camel 5. Se você tem a Camel 4321, Portrait 4321, a marcação ela é a mesma. O passo a passo no Estúdio Silhouette, ele é exatamente o mesmo. Então, não precisa se preocupar. Você vai ver a Camel cortando e depois você vai ver a Portrait cortando, tanto na base comum quanto na base eletrostática. Combinado? Então, um grande beijo para você e até a próxima aula.